Olá, amigos e amigas, estou de volta. Meu nome é Rogério Rocha, vocês estão no canal Hipertexto. Ajudem esse canal a crescer, gente. Compartilhem nossos vídeos, inscrevam-se, comentem e deixem seus likes. Hoje nós vamos falar de ficção científica e de utopias. E, por conexão, falar de distopias. Eu vou trazer para vocês obras importantíssimas da história da ficção científica, do sci-fi, obras literárias que marcaram decisivamente a história da nossa literatura, da literatura mundial, a partir da visão de mundos distópicos, ou seja, de mundos ou sociedades ou de tempos, né, e épocas marcadas por regimes, por organizações de controle social e por mundos que nos deixam muito preocupados, porque podem e devem, muitas vezes, refletir a nossa realidade. Então, nós vamos trazer aqui 4 livros importantíssimos e mais outros 3 de bônus, tá? Antes de mais nada, lembrar mais uma vez que nós aqui estamos sempre trazendo conteúdo de qualidade e relevância para vocês, tá? Então, vamos começar mais ou menos pelo ano de 21-22, Evgeny Zamyatin lança essa obra aqui, ó, Nós, a obra que a Aleph fez esse trabalho maravilhoso, gente. Olha só a qualidade, capa dura, um design maravilhoso, essa capa aqui sensacional, que deixa a gente com um produto de altíssima qualidade. Nós é uma das primeiras obras da ficção científica a trazer esses mundos distópicos. Ah, Rogério, mas existem outras antes dela? Pergunta. Sim, existem. Não foi a primeira a inaugurar o gênero, nem foi o primeiro autor. Contudo, os especialistas, os estudiosos da ficção científica e dos mundos distópicos, das distopias, dos lugares ruins, digamos assim, né, na tradução desse termo, distopia é um lugar ruim, um lugar não muito bom. Eles, dentro dessa linhagem de literatura utópica, né, que cria mundos, que fabrica lugares que teoricamente não existem, ou talvez nunca venham a existir, outros autores, antes de 22, antes de Zamyatin, já haviam escrito algo. Contudo, essa obra aqui, ela traz já uma sociedade que é pautada no controle e na repressão. Zamyatin passou por 2 revoluções na Rússia, né? E ele passou pela de 1905 e de 1917. Isso, de alguma forma, ou de forma decisiva, contou para que ele escrevesse essa obra aqui. Uma obra que vai contar como é viver num mundo onde você é vigiado, controlado, onde você não tem liberdade, onde você vive em casas que tem paredes de vidro, então o seu vizinho te controla, o Estado te controla, você é apenas mais um, é um número, né? E há toda uma engenharia para que você não seja feliz, ou para que você seja feliz como o Estado acha que você deva ser feliz. E é ousado, não foi publicado em 21, 22 lá na Rússia, por razões muito óbvias, né? A ditadura não deixou, né? Inclusive o Zamyatin teve que pedir, pelo amor de Deus, para Stalin, para ele tirar para fora, para ele sair, capar o gato, né? Para ele sair de lá, porque a coisa estava feia. Todas as obras dele vinham sendo proibidas de circular. Tanto é que a primeira versão desse livro ela sai primeiro em inglês, né? Vai para os Estados Unidos e é publicado em Nova York, mais ou menos ali pelo ano de 1925, né? Ou 22 para 23, e depois só de algum tempo, de muito tempo, é que sairia uma versão em russo, mas uma obra original que teve bastante influência sobre
as obras de outros autores, inclusive de Orwell, George Orwell, e de Aldous Huxley, que escreveram depois. Huxley disse que nunca havia lido, ou que não havia lido essa obra quando começou a escrever o seu Admirável Mundo Novo. Contudo, Orwell não só resenhou essa obra, como disse que ele começaria a escrever um livro a partir e influenciado, né, a partir das referências desse livro e influenciado por esse livro. Então, para quem é amante da literatura de Orwell, como eu, por exemplo, que estudo, pesquiso e leio Orwell já há mais de uma década, e o próprio Huxley, que são outros dois nomes também fundamentais dentro da ficção científica e dos universos distópicos, você tem que ler Zemiatin, tá? Por tudo que ele vai trazer nessa obra, né? E aí a editora Aleph, fez o trabalho magnífico de trazer à luz esse que é um livro fundamental. Essa é a primeira obra. A segunda obra é o marcante Metrópolis. Metrópolis sai pela primeira vez na tradução direta do russo para o português, tá? Essa edição aqui é a primeira que sai no Brasil, pela Aleph também. Trabalho tão bom quanto o outro que nós acabamos de ver. É um capa dura, uma arte belíssima que reproduz aqui a arte do filme de Fritz Lang, e a gente vai falar um pouquinho aqui, né, que tem uma ligação muito intensa com essa obra da Thea von Harbou. Talvez muita gente não conheça, não tenha ouvido falar de Thea von Harbou, mas ela foi uma mulher sensacional. Tanto é que ela escreveu esse livro aqui, esse livraço, que virou cult, é cultuado tanto pelo filme que o seu marido, né, o então cineasta alemão Fritz Lang, o genial Fritz Lang, diretor de filmes como Hélio, o Vampiro de Düsseldorf, que vocês têm que assistir, traz um tema bastante polêmico, e do próprio Metrópolis, dentre outros, né, que foi um revolucionário. A Metrópolis é a configuração de um mundo futurista, um mundo onde você tem as máquinas controlando o trabalho, a questão da possibilidade da ciência interferir na vida humana e da escravização, da intensa exploração que os seres humanos, que os indivíduos sofrem em sociedades onde você é apenas mais um dentre tantos, você é um número, e você é controlado também, né? E inclusive o trabalho, né? O trabalho é controlado, quem você é, o que você faz. Então essa obra aqui, ela traz os avanços da ciência, traz a ideia de que que o Estado é capaz de fazer esse controle durante toda a sua vida, né, durante todo o seu dia, e que tem muitas críticas, né, também acaba sendo também uma forma de você criticar esse universo que vai ser o objeto de referência da obra, esse futuro distópico, esse futuro que nós tentamos nos desvencilhar e por vezes não conseguimos. Metrópolis saiu em 27. Thea von Harbou escreveu essa obra e ela roteirizou e pensou em muita coisa do filme Metrópolis, que vocês encontram na internet, tá? Numa versão mais recente, que tem 3 horas e pouco de duração. Um filme além do seu tempo. Quando saiu, ele gerou muito estranhamento, porque era uma obra que trazia, inclusive, efeitos que os próprios americanos, que já tinham um cinema bem consolidado em 27, não conseguiam entender como foi que o Fritz Lang conseguiu criar certos efeitos visuais que você vai ver lá, né? Numa época que os efeitos especiais ainda capengavam, para dizer a verdade, né? Eles eram apenas os esboços, né, de coisas que a gente veria mais na frente. Tem uma cena, por exemplo, lá no Metrópolis, né, no filme do Fritz Lang, que você vê um halo, né, surgindo em torno de uma personagem, e os americanos ficaram anos tentando descobrir como é que ele fez aquilo, como ele conseguiu aquele efeito, porque eles, que eram uma indústria já crescente, né,
cinematográfica não entenderam, não conseguiram descobrir o que ele fez, né? E palmas para Thea von Harbou, uma mulher que de fato provou ser uma pioneira, uma vanguardista. E essa obra Metrópole, juntamente com a que eu mostrei agora há pouco, também que está traduzida do russo para o português direto, né? E assim como a obra do Mediatin, né, do Zamiatin, perdão, como Nós, é marcante para definir uma série de elementos que vão aparecer em outras obras literárias do gênero ao longo do tempo, né, ao passar do tempo, que foram buscar como referência essa obra aqui e a outra. Essa daqui ainda mais porque você vai encontrar uma série de personagens, uma série de imagens, uma série de cenas que depois seriam homenageadas ou referenciadas em obras de ficção científica, tanto escritas quanto levadas ao cinema. A figura, por exemplo, do cientista maluco, aquele cientista de cabelos brancos que lembra um pouco o de Volta para o Futuro, né? Com seu jaleco branco e fazendo experiências. Ele tá lá, ele já está em Metrópolis. Metrópolis tem, né, essa personagem cientista maluco, né? Que é a força da ciência dominando a razão humana, levando a fazer com que ele sonhasse ser Deus, né, e criar coisas e modificar coisas, né, e ao mesmo tempo controlar, né, controlar as pessoas. É a máquina que devora como ração, né, e cospe fora, que é o que diz aqui um dos jargões, uma das chamadas de Metrópolis. Então esse livro ele é fundamental para definir o gênero ficção literária, ficção científica, né? Ele é decisivo para definir vários aspectos do gênero ficção científica. O outro que eu gostaria de mostrar também, do Ray Bradbury, o clássico, também clássico. Afinal, todos esses livros que eu estou mostrando, que eu estou a mostrar, são clássicos. Todos eles são acima da média de outros tantos, né, outras tantas dezenas de obras lançadas no mundo inteiro no gênero. E outro trabalho belíssimo aqui é da editora Globo, capa dura, diagramação muito bonita, um livro que tem um papel também de excelente qualidade. Tem aqui uma série de textos que vão permear a sua leitura e vão dar uma ideia a mais do que é a história, uma tradução do Sid Nippel, um texto do Neil Gaiman, da Margaret Atwood, do François Truffaut, cineasta também que filmou, né, que foi o responsável por fazer verter essa obra para o mundo cinematográfico, assim como Metrópolis foi para as mãos de Fritz Lang, que era casado com a Thea von Braun, né, com a Thea von Harbou, perdão, a Thea von Harbou era casada com Fritz Lang, que levou o roteiro e as ideias que estavam no livro para o cinema. O Ray Bradbury teve o François Truffaut, que também levou esse livro que fala de uma sociedade muito simples, mas que tem uma peculiaridade. Os bombeiros que antes apagavam fogo, agora tocam fogo nos livros. Então é um lugar onde você não pode ler. As pessoas que leem, elas são perigosas. E uma série de acontecimentos vão ser descortinados a partir desse momento em que as pessoas que também são controladas, né? Também é uma sociedade autoritária, autocrática, repressiva, como quase tudo que é de caráter ditatorial ou cientificizado, industrializado, né? Mecanizado, racionalizado ao extremo, acaba se tornando. As pessoas são queimadas, né? Também, e os livros são queimados, né? Ou você queima os livros ou nada feito, ninguém pode ler nessa sociedade que traz o livro Fahrenheit 451. Inclusive, Fahrenheit é uma medida de calor, né? Temperatura, né? Uma das medidas de temperatura, daí a ligação com uma metáfora do fogo, fogo que queima
que arde, nesse caso aqui, vai arder com os livros e também com as pessoas. E o quarto livro que eu indico para vocês, esse maravilhoso Senhor das Moscas. Eu gosto mais. Ele tem duas versões em filme, uma mais antiga e outra mais ou menos ali de 96, por aí, que eu recomendo que vocês também vejam. E o livro que foi publicado em 54 pelo Prêmio Nobel de Literatura, William Golding, né, que fez aqui uma metáfora de um rito de passagem, ao mesmo tempo de uma experiência de como o homem pode se desumanizar, como a barbárie pode surgir de situações limites. Então ele vai contar a história de um voo que cai, né, numa ilha deserta, os adultos morrem e os que ficam vivos são jovens, crianças e adolescentes, basicamente adolescentes, e eles vão ter que viver sozinhos na ilha, sem a condução moral, sem a condução de nenhum adulto. Então eles vão ter que viver por si próprios, e isso é o grande estopim de toda uma mudança que vai acontecer com as personagens, que além de terem que lutar pela sobrevivência, pela manutenção de suas vidas, vão começar a sofrer verdadeiras metamorfoses em seus comportamentos, e isso vai levá-los de um momento de civilização para um momento de barbárie, né? A gente vai ver muita coisa acontecer que é descrita de forma muito inteligente, e é um livro que faz a gente pensar, o filme também, né? Mas é um livro que pode ser lido de várias maneiras. Essa metáfora, né, do crescimento, essa metáfora de você estar sozinho, essa metáfora de você ser jovem e ter que amadurecer a duras custas, como é o caso do que é narrado aqui em O Senhor das Moscas, ele pode ser lido como uma parábola, como um tratado político, como uma experiência sociológica, como uma alegoria, como, enfim, uma visão da desumanização ou do estourar da violência de um lado ruim que nós temos, o lado bom e o lado ruim do ser humano. Ele perpassa, né? Ele permite várias leituras, todas elas interessantíssimas, que você pode extrair da narrativa desses meninos perdidos. Alfaguara fez um trabalho também maravilhoso, tá aqui pra gente. William Golding, Prêmio Nobel de Literatura, Senhor das Moscas, Lord of the Flies. Por fim, como bônus, nós vamos ver 3 livros, já que a gente falou de literatura de alta qualidade, ficção científica. A gente vai falar aqui do Brasil, né? Temos o nosso Inácio Loyola, né? Que é um grande Inácio de Loyola Brandão, um grande escritor, contista, cronista, romancista, e também, para quem não sabe, um nome de grande importância quando falamos em ficção científica, quando falamos em ficção e quando tratamos de universos paralelos ou de sociedades utópicas ou distópicas, esses mundos que eu gosto de dizer, esses mundos que deram errado e que podem dar errado também na realidade, até porque muitos deles são trazidos das experiências dos autores, e ele faz a Global, né, fez esse pack aqui, essa caixa com 3 livros, que são os 3 livros mais importantes dele nessa seara, nesse setor. Eu vou abrir aqui para vocês para colocar na ordem que eles aparecem. Esse aqui é o Zero, né, que é um livro também, um romance que traz a velocidade das transformações, e foi escrito, né, com essa sociedade dos anos 70, 60, 70, no auge da ditadura militar brasileira, e ele já surpreendeu o cenário literário com uma obra muito corajosa e que tem, assim, ela é diferente, vocês vão ver, ele escreve de forma muito, quase experimental, fragmentária,
os cânones, né? Então, na verdade, foi uma série de coisas que ele tinha para escrever e não pôde porque foi censurado, né? Então, ele guardava as matérias, os artigos, as crônicas, tudo que ele queria falar e que estava errado, né? E ele trabalhava num jornal, ele é jornalista também, não pôde fazer isso, mas guardou. E depois, quando ele pôde lançar, ele fez esse livro, que é extremamente importante, né? Não deixa de ser também ter um pé muito forte dentro da realidade, mas traz esse país aí dominado por uma série de questões muito aterrorizantes, né? Então o Zero é o marco zero, é o primeiro, na verdade, dos livros dele, de uma trilogia que vai continuar nos anos 80, por ali, meados dos anos 80, com o premiado, o muito bem recebido, resenhado positivamente, Não Verás País Nenhum, já é uma visão de uma sociedade também distópica, um futuro onde o meio ambiente encontra-se profundamente alterado, a sujeira, a violência, os centros urbanos, né? Porque é um romance urbano também, e ele vai trazer todo um estado de coisas que uma ficção científica pode trabalhar, só que passado no Brasil, né? Inclusive, ele também, assim como Orwell, assim como Golding, assim como, sobretudo, Zemiatin e Bradbury, trouxe para a gente uma série de questões, tanto no primeiro livro como nesse, que anteciparam acontecimentos da nossa sociedade, ou seja, ele fazia uma leitura pró-futuro, né? Vendo para frente, projeção em projeção, dentro de uma ficção, de uma utopia, ou de uma sociedade distópica, onde tudo estava dando errado, né? E, sobretudo, com o meio ambiente, né? Com uma série de questões que vinham se avolumando, e depois, mais à frente, ele percebe que isso, ou nós, né, vamos perceber que isso aconteceria, né, com o Brasil. E ele faz isso em 80, né, ali pelos anos 80, pela década de 80. É um livro, entanto, também que merece ser lido, até porque muita gente não leu. Tenho certeza que a maioria dos brasileiros não leu esse livro, como não leu o primeiro, que eu acabei de mostrar para você. Para terminar, a gente vai aqui com o mais recente, salvo engano, lançado em 2019, né? Não tenho muita certeza porque a nossa memória falha também, a gente não vai guardar tudo de cabeça, mas esse aqui, Desta Terra, nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. O Desta Terra é também é o término dessa, por assim dizer, dessa trilogia com o Brasil, ou o país, né? Também nesse mundo distópico, nessa sociedade distópica, com uma série de barbáries, né? Uma série de barbáries sociais, uma série de desequilíbrios, de anomias que ele aponta, né? E que tem uma corrida em direção a um abismo, né? É um lugar que você não espera que vá ser salvo, uma sociedade da qual você acha que não vai sair vivo, né? De tantas coisas que acontecem de modo estranho, de modo absurdo, de modo errado, né? E é um realismo fantástico também, tem um elemento do realismo fantástico dentro dessa obra aqui, que é um livro talvez o mais recente dele, e com interesse voltado também para a mesma pegada que está nos grandes autores da ficção científica, como Burgess, como Huxley, como Zemiatin, como enfim, como Orwell, na melhor dessas linhagens, uma distopia que merece ser lida também pela Global Editora, um romance do nosso Inácio de Loyola Brandão.